Olá a todos, eu sou Daniel, bem-vindo a mais um Mister de Science. Queria começar esse vídeo agradecendo a todo o apoio que eu tive no vídeo postado semana passada sobre Fullmetal Alchemist, em especial aos meus alunos. Eu acho que se você é professor e está assistindo esse vídeo, eu acho que vou causar uma grande inveja porque eu tenho os melhores alunos da face da Terra. Foi muito legal ver a interação deles, dia por dia eles vinham bater na minha porta ou falar comigo. Ai, mister, vi que você já tem tantos inscritos, vi que você já tem tantas visualizações, eu compartilhei o vídeo com não sei quantas pessoas. Eles fizeram um grande trabalho que foi compartilhar todo o conteúdo. Por isso, muito obrigado a cada um de vocês. Lembra que o Mister ama, mesmo que o Mister brigue bastante, eu amo cada um de vocês, tá? Obrigado pela repercussão, obrigado pelas visualizações e vamos conversar sobre o conteúdo de hoje. Se eu chego para vocês e falo frases como continue a nadar, P. Sherman, Wallaby Way, 42, Sydney. É óbvio que a nossa memória nos traz imediatamente Procurando Nemo. Eu nem preciso dizer que o assunto do vídeo hoje vai estar girando em torno do Procurando Nemo. Nós, alunos de biologia, né, pessoas que cursaram biologia, tem nesse filme um grande modelo de como consultoria biológica faz com que os conhecimentos sejam muito bem integrados à narrativa da ficção. Então, hoje nós focaremos principalmente nas relações ecológicas, nas interações ecológicas do filme Procurando Nemo. Fique com a gente e divirta-se durante o vídeo. Antes de mais nada, torna-se necessário explicar o que são interações ecológicas. Interações ecológicas não são nada mais nada menos, como o nome diz, interações entre diferentes organismos dentro de um ecossistema. Essas interações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Elas são consideradas harmônicas quando não há prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. E já elas são consideradas desarmônicas quando pelo menos uma das espécies, um dos envolvidos nessas interações, tem algum tipo de prejuízo. E aí nós também podemos classificar as interações como intraespecífica e interespecífica. As relações intraespecíficas são aquelas que vão ocorrer entre organismos da mesma espécie, entre indivíduos da mesma espécie, enquanto as interespecíficas são aquelas que ocorrem com seres vivos de espécies diferentes. E Procurando Nemo é um prato cheio para conversar sobre essas interações no ambiente marinho, porque eles mostram muito bem algumas dessas interações acontecendo. Então vamos lá, vamos continuar com o vídeo e pontuar essas interações ao longo do filme. Bom, é um filme de domínio mundial. Eu acho que eu não preciso perder tanto tempo explicando sobre o que se resume o filme, né? Lá o Nemo, um peixe palhaço, se perde, né? É um peixe muito desobediente, ouviu crianças não desobedeçam. É um peixe muito desobediente e acaba se perdendo na vastidão do oceano. E o pai dele, né, o Merlin, ele passa todo o filme em busca desse filho que ele perdeu, que se perdeu. E daí ele vai encontrando outras pessoas e tendo uma série de interações, que são essas interações que nós vamos observar aqui ao longo do vídeo. Bem lá no início do vídeo, a gente já tem nossa primeira interação, que é a interação entre os peixes palhaços e as anêmonas do mar. Bem no início do filme, você vê que a casa lá do Nemo, ela fica dentro de uma anêmona que parece muito uma planta aquática, um organismo muito similar com uma planta, mas é um animal. É um animal do grupo dos quinidários. O mesmo grupo a qual pertencem as água-vivas, os corais, né? Esse grupo ele é caracterizado pela presença do quinidócito. Quinidócito é como se fosse um arpão que eles têm no tentáculo deles, que liberam alguma toxina, que ajudam eles na defesa e até na captura de presas. E os peixes palhaços, que são peixes reais, né? Os peixes palhaços eles se aproveitam dessa relação que eles têm com as anêmonas, uma vez que eles são imunes a essas toxinas que essas anêmonas produzem, para se proteger. É importante salientar que essa imunidade dos peixes palhaços à toxina da anêmona, ela não é natural, ela não vem de forma natural, os peixes palhaços não nascem assim. É um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, que faz com que eles sejam quimicamente disfarçados e a anêmona reconheça esses peixes como parte do seu próprio corpo. Logo, ela não vai atacar esses animais. Então, esses peixes eles ficam realmente ali, né, como está mostrando aqui no vídeo.
esses peixes eles realmente ficam ali dentro das anêmonas e pelo fato deles serem imunes à toxina produzida por esses quinidários, eles acabam não sofrendo, não morrendo, não tendo nenhum prejuízo acontecendo ali para eles. Eles são muito beneficiados por isso, uma vez que as anêmonas acabam protegendo ele dos seus predadores, né? E eles também trazem um benefício para a anêmona, que é atrair certos animais para lá. Lembrando que peixe-palhaço não é um predador de topo de cadeia, logo, ele tem alguns organismos que predam ele, né, que se alimentam dele, e ele acaba atraindo esses organismos para as anêmonas. Esses organismos já não são imunes ao arpão desse quinidário, ao arpão dessas anêmonas, e acabam sendo capturados, acabam sendo presas dessas anêmonas. Esse tipo de relação, como vocês podem ver, era uma relação que traz benefício para ambos. Então, uma relação que a gente representa como mais, uma vez que os peixes-palhaços eles são beneficiados e as anêmonas também são beneficiadas. Esse tipo de relação, né, uma relação mais, a qual ambos os organismos envolvidos na interação eles são beneficiados, nós podemos chamar de ou mutualismo ou protocooperação. Eles têm basicamente o mesmo preceito. Os dois organismos eles saem beneficiados nessa história. Porém, a diferença principal entre protocooperação e mutualismo é que a protocooperação, os organismos eles não são necessariamente dependentes dessa interação para que haja sobrevivência. Então, por exemplo, se o peixe-palhaço não consegue viver na anêmona, ele sai e a anêmona não tem nenhum peixe-palhaço perto dela, isso não vai trazer nenhum prejuízo para esses dois organismos. Eles conseguem sobreviver sem essa interação. Já o mutualismo é uma interação que é muito mais interconectada. Para o mutualismo, né, dentro de relações de mutualismo, os dois organismos eles necessariamente precisam um do outro ali para garantir a sua sobrevivência. Uma outra interação que a gente conhece no filme Procurando Nemo é quando ele chega lá perto daquelas tartarugas, que tem aquela tartaruga que é muito lenta. Porém, a gente vê ali que elas chegam no momento que elas estão na corrente marinha, né? Que o Merlin e a Dory pegam uma carona com elas, com uma delas em uma corrente marinha. E ali a gente vê que é basicamente uma corrida que acontece entre as tartarugas. Isso é também uma interação. Mas como a gente vê que isso só acontece entre as próprias tartarugas, nós podemos chamar essa interação de interação intraespecífica, porque ela está ali acontecendo entre indivíduos dentro da mesma espécie. Essa interação nós chamamos de competição e acontece com toda e qualquer espécie dentro de um ecossistema. Pensa comigo, se um certo grupo de animais, né, um certo grupo, uma espécie X, eles têm ali o mesmo nicho ecológico, eles ocupam o mesmo espaço, eles se alimentam do mesmo alimento, eles são predados pelo mesmo predador, então eles estão competindo o tempo inteiro. Levando em consideração que os recursos da natureza eles não são infinitos, eles são finitos, estar em um certo local com um grupo de espécies vai ser uma grande competição por quem tem o melhor chegada ao alimento, quem consegue se alimentar melhor, quem consegue se alimentar mais, quem tem melhor fonte de água, quem não tem a melhor fonte de água, e isso é uma das grandes forças que direciona para a seleção natural. Qualquer mecanismo, qualquer mutação que cause uma desvantagem dentro dessa competição pode levar à morte desse indivíduo, né, e até a morte de uma espécie inteira, dependendo do como haja o nível de competição com outras espécies também. Mas como aqui a gente está falando de Procurando Nemo, né, então o exemplo que a gente tem lá é uma competição intraespecífica que acontece dentro da própria espécie ali, quando as tartarugas correndo para chegarem em águas mais apropriadas dentro de uma corrente marinha. Chegamos agora à nossa terceira interação presente no Procurando Nemo. A gente é apresentado um momento bem assim assustador quando eu era mais novo e assisti esse filme. Eu assisti ele, eu era bem mais novo, esse filme é bem antigo, que é a introdução do tubarão Bruce, né, que é um tubarão vegetariano junto com seus amigos ali que lutam contra o seu instinto carnívoro. A predação, que é o que normalmente a gente espera que um tubarão faça com peixes pequenos, né, comer peixes menores, também é uma interação ecológica. Mas ela é uma interação ecológica desarmônica, uma vez que uma das espécies vai sair em desvantagem, que é a morte. Eles vão ser predados, vão servir de alimento. Então,
é uma interação negativa para eles, é um resultado negativo para eles. Enquanto que o tubarão, o predador, ele tem o benefício que é poder se alimentar. Não me entendam errado. Esse tipo de interação ela é super importante para todo e qualquer ecossistema, seja aquático, seja terrestre, seja lá onde for esse ecossistema. Por quê? Primeiro que a gente tem uma cadeia alimentar, a gente tem uma cadeia, uma teia alimentar, nas quais organismos se alimentam de outro organismo, com exceção dos produtores, e tudo bem, é isso que acontece. Só que nas produções cinematográficas, principalmente para as crianças, eles tendem a trabalhar predadores de topo de cadeia, como são os tubarões, de maneira vilanesca, sendo que eles têm um papel fundamental no controle e na manutenção de qualquer ecossistema. Pensa no predador topo de cadeia, por exemplo, terrestre, como um leão ou um crocodilo, por exemplo, ou no caso do ambiente marítimo, o tubarão. Já pensou o que aconteceria caso alguma dessas espécies fossem extintas? Toda a reação em cadeia que isso causaria naquele ecossistema? Se você é meu aluno e teve aula comigo já esse ano, no 7º ano, você já entende um pouquinho do que eu estou falando. A extinção de qualquer espécie, ela pode causar um grande desequilíbrio ambiental, uma vez que elas ali ocupam um nicho muito específico e têm o seu papel dentro daquele ecossistema. E os predadores não são diferentes. Eles não são vilões, eles são inclusive ótimos controladores populacionais. Pense num peixe que é um peixe herbívoro, que se alimenta lá de algas, de fitoplâncton, que se alimenta dos produtores. Esse peixe, sem um predador natural, sem ter um predador, esse peixe vai ter uma população cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Quanto mais peixes, mais eles vão precisar comer. Quanto mais precisar comer, mais esses produtores vão ser consumidos, mais esses produtores vão ser predados e esses produtores vão começar a desaparecer. E com o produtor desaparecendo, como eles são base da cadeia alimentar, todo o resto da cadeia da teia alimentar vão ser afetados por isso. Pronto, chegamos quando finalmente voltamos a entender o que o Nemo está fazendo da vida, né? Depois de ter fugido, depois de ter se perdido, depois de ter sido pescado, que é quando a gente tem contato lá com os peixezinhos dele lá, com os amiguinhos dele lá no aquário do consultório do dentista. E aí somos introduzidos ao Gil, aquele peixinho bonitinho, tá aparecendo aqui, aquele peixinho que eu particularmente acho que esse peixe é muito bonito, e ele tem um problema lá também, que é um problema com parasita. Temos aí então a nossa quarta interação ecológica. Essa interação também é do tipo desarmônica, uma vez que o Gil, né, o peixe, ele está em desvantagem, ele está em prejuízo dentro dessa interação ecológica. E para encerrar o vídeo, vem agora uma das coisas mais chocantes, que não é acurado, que é péssimo, que no filme retrata muito mal. Eu acho que é uma coisa que me deixou muito chocado e particularmente muito ofendido como biólogo, que é Peixerma Wallaby Way 42 Sydney. Quem me conhece pessoalmente, né, algumas pessoas que assistem esse vídeo me conhecem pessoalmente, sabe que eu morei um tempo na Austrália, entre 2013 e 2014, e uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei a Sydney foi procurar esse bendito endereço. Esse endereço não existe. E se você chega e pergunta para um local como faz para chegar, porque como eu morei lá em 2013, os smartphones, os GPS, eles não eram tão popularizados assim. E quando você pergunta ao local como faz para encontrar essa rua, eles vão te olhar com uma cara tipo, sério? De novo? Estão me fazendo essa pergunta de novo? E o mais doido de tudo é que você consegue encontrar uma loja com esse nome, mas não consegue encontrar o endereço. Então, assim, foi uma das maiores chateações que eu tive no meu intercâmbio, foi não poder encontrar o Wallaby Way 42 Sydney, porque não existe. Caso vocês tenham oportunidade de ir para a Austrália, não procurem, não vão encontrar. Então é isso, gente. Obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não esqueçam de se inscreverem, porque eu tive muita visualização, porém poucos inscritos. Isso vai ser muito legal, porque dá continuidade, dá recomendação. E é isso. Se inscrevam, curtam, compartilhem com quem puderem compartilhar, usem como material de estudo, corrijam alguma coisa que vocês acham que precisa ser corrigida, deem sugestões que vocês acham que precisem de sugestões nos comentários. Muito obrigado, fiquem comigo para o próximo vídeo, deem muitas sugestões, eu amei as sugestões que foi recebida no primeiro vídeo, já estou escrevendo alguns roteiros bem legais para tomar em consideração as sugestões de vocês, tá? Brigadão, até a próxima.